A partir de agora, nossa aula está sendo gravada e vocês tendo ciência disso, permanecendo na aula, naturalmente concordam com essa gravação. Vou compartilhar minha tela aqui, pessoal, agora. Bom, pessoal, antes de começar a aula, só tirar uma dúvida. Foi resolvido o problema lá da entrega dos exercícios em grupo, não foi? Sim, pelo menos para mim que eu te mandei mensagem, ela resolveu. Agora dá para poder enviar. Ah, ok. Pessoal, o que acontece? Às vezes, quando é uma falha dessa forma, né? É um problema na configuração da entrega, acontece para todo mundo. Então, muita gente começa a me enviar e-mail e fica até inviável, né, de responder, porque é uma coisa que está acontecendo com todo mundo. E aí, ao invés de responder um por um, vocês viram lá que eu mandei uma mensagem coletiva para todo mundo, que eu mudei as configurações e que já deveria estar funcionando, né? E o que eu falei também lá, e já falei para vocês na aula, quando for coisas desse tipo, é interessante vocês mandarem e-mail, né, notificando, mas não se preocupem assim, né? Não entre em desespero, não. Se acontecer uma coisa que inviabilize, né, a entrega de uma atividade, uma coisa, a gente conversa na hora da aula, vocês me explicam e eu prorrogo o tempo, tá ok? Altero. Com relação a isso, sou bem tranquilo, vocês não vão ficar prejudicados, não. Naturalmente, se for uma coisa desse tipo, né? Se for um problema individual seu, aí você tem que falar para mim, tá ok? Então, acredito que esteja resolvido, né? Ainda está no prazo, eu dei prazo até terça da semana que vem. Então, se vier a ter problema aí, é só vocês falarem para mim, ok? Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos começar o capítulo 3, que é o capítulo que fala sobre vetores. Todo mundo aqui conhece vetores, porque todo mundo já viu, né? E já trabalhou com vetor, tanto em física quanto em matemática, mas é muito importante para a gente aqui esse conteúdo de grandezas vetoriais, porque a partir de agora a gente trabalha com muitas grandezas, muitas representações vetoriais, além de funções matemáticas, operações matemáticas, como produto escalar e produto vetorial, operações com vetores. Então a gente vai começar do início aqui e, e vamos ir aprofundando aí nesse conteúdo, tá? O capítulo é vetores, mas a gente começa definindo grandeza escalar e grandeza vetorial. Existem algumas grandezas que, para elas ficarem completamente definidas, basta eu conhecer apenas o módulo dela, né? Apenas o valor. Então, se eu falo para vocês assim, olha, o volume da caixa d'água é 1.000 litros. Quando eu falo que o volume é 1.000 litros, vocês sabem toda a informação que vocês precisam, né? É 1.000 litros e acabou. Essa grandeza ficou completamente definida apenas conhecendo o módulo dela, né? Se eu falar assim, minha massa é 62 quilogramas. Vocês sabem também que massa é uma grandeza escalar e ela está completamente definida, não é isso? Agora, se eu falar para vocês assim, olha, eu chego aqui da janela da minha casa e falo, olha, passou um carro aqui com uma velocidade de 80 quilômetros por hora. Será que todo mundo vai imaginar igual? Né? Ele pode estar com velocidade de 80 quilômetros por hora. Né? Naturalmente, já que é um carro, ele vai estar na horizontal, mas ele pode estar da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, pode estar né, de um sentido norte para um sentido sul, de leste para oeste, enfim. Então, cada um pode imaginar de uma forma, né? Se eu falar assim, ó, vou fazer uma força nessa mesa aqui de 30 newtons. É o suficiente para vocês definirem essa força? Ó, todo mundo desenha aí uma força
de 30 newtons nessa mesa? Naturalmente, cada pessoa vai pensar de uma forma, né? Pode ser 30 newtons na vertical para baixo, 30 newtons na vertical para cima, 30 newtons na horizontal para a direita, né? Para a esquerda e assim por diante. Então, quando eu preciso de mais critérios, né? Para definir uma grandeza, além do seu módulo, que no caso é a direção e o sentido, a gente fala que essa grandeza é uma grandeza vetorial, ok? Então, são esses exemplos de grandeza escalar: volume, massa, temperatura, né? Quando eu falo, a temperatura é 20 graus Celsius. É 20 graus ponto, não é 20 graus para a esquerda, ou para a direita, ou para cima, ou para baixo. Então, está completamente definida, é uma grandeza escalar. Agora, se eu falo, um corpo está exercendo a força no outro corpo de 10 newtons. 10 newtons é apenas um módulo, e as outras grandezas são tão importantes quanto. Então, eu preciso definir também a direção e o sentido. Tá ok? Então, numa grandeza vetorial, eu vou ter essas três coisas aí para definir, que é módulo. Okay? O que é módulo? É o valor, a intensidade, ok? E um vetor, como que a gente representa um vetor normalmente? Por uma seta, né? Então, o módulo, ele é dado para a gente pelo tamanho do vetor ou tamanho da seta, ok? Então, se eu falar assim, ó, uma força, eu tenho uma escala e tenho uma força aqui de, né, 2 newtons, uma força de 3 newtons tem que ser proporcional a esse tamanho. Então, quanto maior o vetor, né, o corpo da seta, maior é o módulo desse vetor, ok? Eu também preciso definir a direção. A direção, normalmente a gente representa pela posição do corpo da seta, tá? Então, direção é horizontal, vertical, oblíqua, ok? E é representado pela posição do vetor. Tranquilo? Então, a gente costuma muito falar de direção confundindo com sentido. Por exemplo, se eu falar aqui, ó, desenhar dois vetores aqui. Professor, Dessa só uma dúvida. Sim. No caso ali, você fala que o vetor ele é representado por uma seta. A intensidade na seta, no caso, tamanho, é aquela seta que fica em cima do número, não, né? Não. É essa seta aí que representa o vetor. Eu ainda não falei eu estou falando do vetor em si, né? Não falei da letra ali que dá nome ao vetor, não. Por exemplo, vetor velocidade v, né? Nós vamos falar disso ainda, mas não é isso não. Tá? Isso aqui só representa que é uma grandeza vetorial. Então, esses dois vetores aqui, pessoal, vetor x e vetor y. Esses dois vetores têm a mesma direção? Sim ou não? Sim. Sim. Mas eles têm a mesma direção, porque a direção é horizontal. A direção é essa, é o corpo da seta, o corpo do vetor. Eu não preciso saber para onde ele está indo. Essa direção é horizontal, essa direção é vertical.
Uma direção permite dois sentidos. Então, pode ser horizontal para a direita ou para a esquerda, e essa que é vertical, que pode ser para baixo ou para cima. Então, aqui, oblíquo pode ser para cá ou para cá, enfim. Isso é direção, tá? E o sentido é de onde para onde, tá? Então, é da esquerda para a direita, ok? Para baixo, né? Ah, tá indo ali, ó, da árvore pro poste aqui, né? Tá indo da rua A para a rua B. Isso que é o sentido e é representado pela ponta, né? Pela cabecinha ali da seta. Tranquilo? Então vamos a alguns exemplos aqui que a gente usa muito. O vetor deslocamento. O vetor deslocamento, eu vou começar com ele, porque eu já falei dele para vocês quando eu defini deslocamento lá no início. Então, se eu tenho aqui um vetor deslocamento, tem aqui, por exemplo, vetor, né, eu estou num ponto aqui, A, vou chegar aqui no ponto B, e depois eu vou aqui de B para C. Vou chamar esse vetor aqui de X. Aí alguém já falou aí que eu represento por uma setinha com uma setinha em cima, eu vou falar daqui a pouco. E por um Y. Qual que é o vetor resultante? O vetor resultante, ele depende só de onde eu saí, ó, e onde eu cheguei, eu vou chamar de vetor Z. Tranquilo? Então, o vetor deslocamento, ele só depende de onde eu saí e de onde eu cheguei. Então, se eu fiz aqui, ó, saí, peguei aqui, ó, vetor, e isso aqui eu represento como uma soma vetorial. X, vetor X, mais vetor Y, é igual ao vetor resultante Z. Tranquilo? Então, se eu vim aqui, ó, peguei um vetor aqui, vetor A, né? Vim aqui nesse caminho, daqui eu vim para cá, vetor B, depois eu vim para cá com o vetor C, depois cheguei aqui com esse deslocamento D. Então, eu fiz o deslocamento A, B, C, D. Eu percorri essa distância aí, nesses vários deslocamentos. O vetor resultante, que eu vou chamar de VR, é igual a A mais B mais C mais D, ok? E como que é essa soma de vetores? Eu posso fazer um por um, ó. Posso vir aqui, ó. A mais B é de onde começa o A até onde termina o vetor B, ok? Depois eu pego a soma desse vetor com o C, ligo a ponta dele até aqui. E depois desse vetor com D, eu vou ter esse vetor resultante. Mas se vocês repararem, eu não preciso fazer isso tudo, né? Basta ligar o início aqui do primeiro vetor até o final do último ali, e eu vou ter meu vetor resultante R, tá? Essa setinha que está em cima do vetor, pessoal, ela representa apenas que aquela grandeza é uma grandeza vetorial, tá? Então, se eu falar assim, ó, esse vetor aqui, ó, tá atuando aqui uma força vertical para baixo, de, sei lá, 3 newtons, ok? Essa seta representa o vetor força. Mas para vocês saberem que ele é força, aí eu ponho um F aqui de força e ponho uma setinha em cima dela para vocês saberem que ela é uma grandeza vetorial.
A setinha em cima do F é só representação, né? Eu não desenho, por exemplo, como ele está para baixo, eu vou pôr um F aqui com uma setinha para baixo. Não, a setinha é apenas uma representação da grandeza, né, de que a força é uma grandeza vetorial. Então, se eu tenho aqui uma velocidade V para cá, eu ponho aqui, ó, vetor V. O que indica a direção da velocidade é essa seta aqui, ó. Não é essa. Essa aqui só indica que velocidade é uma grandeza vetorial. Tá ok? Então, aqui eu tenho, no caso de vetor de deslocamento, eu tenho a soma de vetores. As origens são diferentes, né? O vetor y começa onde termina o vetor x, então o vetor de deslocamento tem essa propriedade. Ó, o vetor A começa, quando termina o A tem o B, quando termina o B tem outro vetor, C, quando termina o C tem outro vetor D. E se eu saísse daqui, ó, de D e voltasse para cá, meu vetor resultante seria 0. A gente vai ver isso aqui daqui a pouquinho, tá? Quando nós vimos as propriedades dos vetores, ok? Mas vamos aqui, ó, soma de vetores. Esse vetor de deslocamento aí é uma soma, né? Vocês estão vendo ali que é A mais B mais C mais D. Mas nesse caso, não são vetores que atuam em um ponto, é vetor de deslocamento. Agora, eu tenho também situações em que, por exemplo, uma força, eu tenho um corpo aqui, e falo assim, ó, nesse corpo atua uma força vertical, uma força vertical para cima, que eu vou chamar de A, e uma horizontal para a direita, que eu vou chamar de B. Ó, ok? Tá, as duas estão atuando no mesmo ponto. Então, o vetor resultante, não tem, né, estão com a mesma origem ali. Como que eu faço? Eu venho aqui e faço a regra do paralelogramo. A regra do paralelogramo consiste em você construir um paralelogramo com esses vetores. Então, vem aqui na pontinha do A e traça uma paralela ao vetor B. Vem aqui na pontinha de B e traça uma reta paralela ao vetor A. Então, eu formei um paralelogramo. Eu ligo a origem aqui onde essas paralelas se cruzam, e aqui é o meu vetor resultante C. Tranquilo? Então aqui eu tenho que A, ou posso representar também que vetor C é igual ao vetor A mais o vetor B. Ok? Então, isso mostra para a gente o quê? Vamos pegar outro exemplo aqui. Ó. Vou pegar agora um vetor aqui A e aqui o vetor B. O que eu tenho que fazer? Mesma coisa, construir um paralelogramo aqui. Então, traço uma paralela aqui a B, uma paralela aqui a A. Está aqui meu vetor resultante, C. Tranquilo? Se vocês olharem aí, né, o que a gente está fazendo? Está somando vetor. Soma vetorial é diferente de soma algébrica, né? Se eu pegar, por exemplo, aqui, ó, um vetor de tamanho 3 e um vetor de tamanho 4, pegar um caso facinho aqui, a resultante aqui vai dar quanto? Ó. Bom, esse caso é bem simples, né? 5. 3 e 4 é um triângulo retângulo, esse aqui vai medir 5. Então, eu posso falar que a soma vetorial aqui, né? Vou pôr que esse aqui é
A igual a 3, B igual a 4 e C igual a 5. O módulo, no caso. Então, ó, vetor A mais vetor B está me dando 5. Mas se eu somar, se eu fizer assim, ó, a representação da seta é importante por isso. Se eu falar, ó, quanto que é A mais B? A mais B aqui vai dar, qual que é a resposta? 7. 7. Por que 7? Porque como eu não representei com a setinha aqui, né, eu estou somando módulo. Eu estou somando só o escalar. Porque se não tem setinha, não é vetor. Isso quer dizer que A mais... deixa eu arredar para cá. Cadê meu caminho? Que A mais B, ó, igual a C é diferente de A, é, A mais B igual a C. Tranquilo? Por quê? Porque quando não tem a setinha, eu estou somando um módulo. Quando tem a setinha, eu estou somando vetores. Então, quando eu somo vetores, é uma soma diferente, é outra coisa, né? Pode dar 5 igual deu ali, né? Se eu coloco aqui, ó, 3 e 4, quanto que vai dar isso aqui? Vai dar 1 do lado de cá, né? Eu estou somando. Ah, mas como tem sentido contrário, nós aprendemos que o sentido, né, em física aqui do vetor, um sentido é negativo, outro é positivo, né? Então, se eu tivesse assim, por exemplo, ó, 3 e 4, ó, o paralelograma aqui, ó, paralelo aqui, vai me dar um valor aqui completamente diferente, né? Se eu tenho 3 e 4, eu traço o paralelograma aqui, tá aqui meu vetor resultante. Tá claro, pessoal? Vamos aqui para as propriedades dos vetores. Então, o que é? Propriedade comutativa. Propriedade comutativa fala que... vamos pegar aqui, ó, o vetor A e aqui o vetor B, ok? Se eu pegar vetor A, pegar aqui, ó, vetor A mais vetor B, o que é A mais B? Então, vou pegar aqui, ó, vetor A mais o vetor B, eu vou ter aqui o vetor C nessa posição, ok? Se eu pegar o vetor, pegar agora B mais A, então vou pegar aqui o vetor B, só mudar a posição aqui para... já que eu vou pôr o B primeiro, eu vou pôr aqui vetor B e depois o vetor A, e eu vou ter aqui, ó, o vetor C. Tá vendo que aqui ele está na mesma posição que ali? O que isso quer dizer? Que A mais B é igual a B mais A. Então, essa é a propriedade comutativa. Você está igual ali nos dois casos, tá ok? Associativa. O que é associativa? Vamos pegar aqui agora assim, um vetor A
um vetor B e um vetor C. Ok? Então, eu vou fazer aqui. A mais B. Vamos fazer assim, ó. A mais B mais C. Ok? Então, vou pôr aqui, ó. A mais B. Então, vou pegar vetor A. Não, pera aí. Eu vou mudar esse vetor C aqui para não avacalhar nosso desenho. Vou pôr o C assim, ó. Ok? Então, vou pegar aqui A e B. Então, o resultado está aqui, ó. Esse vetor é o vetor A mais B. Vou pegar esse resultado e vou somar com C. Então, vou pegar aqui o meu vetor A mais B. Vetor A mais B. E aqui o vetor C. E aí o meu resultado final é esse vetor aqui, horizontal. Vou chamar de VR, vetor resultante. Horizontal ali para a direita. Tá tranquilo? Se eu fizer agora A, mais B mais C, como que vai ficar isso? Eu vou pegar aqui o vetor. Vou fazer primeiro B mais C. Então, vou pegar aqui, ó. Vetor B. E aqui o vetor C. Ok? B mais C é esse vetor aqui, né? Da origem de B até o final de C. Então, isso aqui é B mais C. Se eu pegar esse vetor B mais C, né? Pegar agora e fazer A mais isso, então eu vou ter A, vetor A, cadê o vetor A? O vetor A é para cima. Eu vou ter aqui o vetor A e aqui o vetor B mais C. Ok? Olha o meu vetor resultante aqui, VR aqui, que é a mesma coisa desse cara aqui. Tranquilo? Então quer dizer que ela é associativa. Isso quer dizer que, vou circular aqui, quer dizer que A mais B mais C é igual a A mais B mais C. Essa é a propriedade associativa. Ok? E, na verdade, a subtração de vetores... Professor, no caso, a diferença ali entre as duas seria que a quantidade de termos Como é que é? seria a quantidade de termos, no caso, que ele tem só dois vetores? Não. Não é a quantidade de termos, não. A comutativa quer dizer que você pode inverter. A mais B é igual a B mais A. A soma, ela é uma propriedade comutativa. Nem todas as operações da matemática são comutativas, né? Você pode fazer de forma, né, alterar a ordem dos fatores e ter o mesmo resultado. Então, você inverte A mais B e B mais A. Aqui eu não estou invertendo, está na mesma ordem.
A mais B mais C. Nos dois lados eu estou somando A mais B mais C. Só que eu faço uma operação primeiro e depois faço a outra. Então, do lado esquerdo, primeiro eu faço A mais B e o resultado de A mais B eu somo com C. E na outra eu somo A com o resultado de B mais C. E dá a mesma coisa. Nota que embaixo, na primeira lá, na comutativa, é A mais B e depois é B mais A. Eu inverti. A de baixo está na mesma ordem. É A mais B mais C, no outro lado é A mais B mais C. Só muda a operação que eu faço primeiro. Ok? Não entendi. Então vamos lá. E subtração de vetores, pessoal, na verdade, nós já sabemos que na matemática a gente aprendeu lá atrás, né? 4 operações, mas hoje a gente sabe que existem 2 operações. É soma e multiplicação, né? A soma, a subtração nada mais é do que somar com número negativo, né? A multiplicação, a divisão também é uma multiplicação, né? Por exemplo, dividir por 2 é igual a multiplicar por meio, né? Enfim. Estou falando isso porque, na verdade, a subtração de vetores, na verdade, é uma soma de vetores com vetores de sentidos opostos. Se eu tenho para cá o vetor V, esse mesmo vetor em sentido oposto, ele é menos V, ok? E aí, vetor V mais o vetor menos V é igual a zero. Isso aqui a gente chama de vetor nulo, tá? Mas da mesma forma que eu fiz ali, se eu tenho um vetor 4 para um lado e 3 por outro, eu somo com um vetor negativo que, na prática, é uma subtração. Tá claro? Então, vamos lá. Só um minutinho, pessoal. Vamos lá. Leva ele, né? Melhor levar ele. Aí, pessoal, vamos lá. Decomposição de vetores. O que é a decomposição de vetores? Eu pego aqui um vetor, né? Qualquer. Então, vou pegar um vetor aqui. Que eu vou chamar de vetor V, ok? Mas todo vetor, né, eu posso decompor de acordo com o sistema de coordenadas que eu escolhi, tá? Então, aqui vamos pegar aqui o plano XY. Um minutinho, pessoal. Passar um repelente aqui, tá cheio de pernilongo aqui, tá doido. Não, tá bom, obrigado. Quer levar? Pode levar esse. Tá doido, calor desse ainda dá pernilongo. Vamos lá. Então, como que eu decomponho esse vetor, pessoal? A decomposição funciona da seguinte forma.
Eu pego o vetor e eu escolho o eixo onde eu quero decompor. Então, vou pegar aqui o eixo XY. Tem coisa que é mais difícil fazer aqui na mesa digitalizadora, né? Fica certinho, mas vamos lá. Ó, pego aqui meu eixo X, aqui meu eixo Y, ok? E aí, como que eu faço para decompor? O que é decompor? Esse vetor, né? De acordo com o sistema de coordenadas que eu escolhi ali, eu posso falar que ele tem uma componente na direção de x, uma componente na direção de y. Na prática, né, imagino que é um corpo se movendo ali. Ele está indo para frente e está indo para cima ao mesmo tempo. Qual é a parte desse vetor, a quantidade dele que vai para frente, totalmente na horizontal, e qual é a parte que vai para cima? Então, para eu decompor, eu faço a projeção desse vetor nos eixos que eu escolhi. Tem que ser perpendiculares, naturalmente, né? E aí eu projeto aqui, ó. Se eu projetar esse vetor, é como se eu colocasse uma luz em cima dele ali, né? Bem na vertical, e visse a sombra dele, a sombra que ele faz aqui no eixo X. Então, ele vai fazer uma sombra aqui, e esse aqui vai ser minha componente, ó, que eu vou chamar de Vx. Y é a mesma coisa, né? Eu venho aqui, projeto ele lá no eixo Y e aqui está o meu vetor, minha componente V, Y, tá? Como que eu calculo, né, essas componentes? Naturalmente, ele faz um ângulo θ aqui, no caso com horizontal, pode escolher o ângulo que você quiser, mas você pode escolher o θ ali também com Y, né? Porque na verdade você vai pegar a relação trigonométrica no triângulo retângulo, que é isso que eu tenho. Então, o que é o meu Vx? Vou pegar aqui, ó, tem um triângulo retângulo aqui, ok? E o meu Vx é esse cateto aqui, que está encostando no ângulo aqui, que é adjacente ao ângulo. Então, eu tenho que cosseno de θ é cateto adjacente sobre cateto sobre hipotenusa, que seno de θ é cateto oposto sobre hipotenusa, não é isso? Então, nesse caso, o meu V é a hipotenusa. Deixa eu desenhar ele melhor aqui. O que aconteceu? Que é o meu V. Ele é a hipotenusa. O meu Vx é o cateto adjacente. Logo, eu tenho que Vx é igual a V cosseno de θ, não é isso? Ó, cosseno de θ é cateto adjacente, Vx sobre V. Vx é igual a V cosseno de θ. O VY, se eu pegar esse mesmo triângulo, esse aqui é o cateto oposto, né? Que é a projeção lá em VY. Então, eu tenho que VY é igual a V seno de θ. Então, sempre que eu precisar
decompor um vetor, né? Eu vou fazer isso. E aí, vocês vão ver que quanto mais na horizontal, maior a componente em Vx e menor em Vy. Quanto mais na vertical, né? Se eu pegar um vetor assim, por exemplo, vou desenhar aqui e vou apagar. Não é a composição não, tá? Mas se eu pego um vetor assim, ó, nossa, aí não, né? Vou desenhar aqui primeiro os eixos, que me orienta melhor. Se eu pego aqui um vetor, ó, dessa forma, o que eu estou fazendo? Eu aumentei a componente horizontal Vx e diminuí a componente vertical Vy. Se esse vetor estiver completamente na horizontal, ó, na hora que eu decompor aqui, eu tenho que V é igual a Vx e Vy igual a zero, porque eu não vou ter projeção nenhuma aqui. Da mesma forma, se ele está em pezão aqui, ó, V igual a Vy, ele só vai para cima, ele não vai nada para frente, então Vx é igual a zero. Ok? Então é isso. Então, se eu tenho um vetor, só assim, ó, tem uma força atuando num corpo ali, fazendo um ângulo de 30 graus com a horizontal. Então, tem uma força aqui F, fazendo um ângulo θ igual a 30 graus com a horizontal. Ok? Eu falo, qual que é a componente vertical dessa força? Você vai fazer o valor de V vezes o seno de 30, você vai achar a componente vertical. Se fizer cosseno, você vai achar a horizontal. Ok? E a composição de vetores, pessoal? A composição, né? A forma de A composição, na verdade, é a soma de vetores, né? Mas aqui, no caso, eu vou falar de vetores ali no eixo XY. Por exemplo, vou falar assim, ó, eu tenho aqui, ó, O que é isso aqui, pessoal? Vocês sabem? Retas paralelas? Isso é um rio. Isso é um rio, tá? Eu tô brincando que falou retas paralelas aproximou mais, né? Mas é só brincadeira. É um rio. Então, imagina que eu tenho um rio aqui e eu tenho um barco aqui que vai atravessar esse rio e ele tem uma velocidade v para cá, ok? E o rio tem uma velocidade da correnteza para cá. Qual que é a direção, né, que esse barco vai seguir? Ele vai naturalmente na direção que o motor está propulsionando ele aqui, na vertical, né, em relação ao nosso desenho, mas ele também vai na horizontal, então ele vai fazer uma coisa assim, não? Porque a correnteza também está levando ele. O que eu vejo é ele fazer aquele movimento ali. Então, se eu estivesse só vendo, né, aquela velocidade, eu poderia decompor e achar cada uma das velocidades. Mas se já me afirmou assim, ó, a velocidade do barco é VB, a velocidade da correnteza é VC, qual que é a velocidade resultante VR? Então, eu vou precisar fazer o oposto, eu vou precisar compor. Então, o que que eu faço? Nós já aprendemos, eu vou pegar aqui o meu eixo, ó, vou representar aqui o VB,
aqui é meu eixo Y, aqui é o meu eixo X, e aí eu vou pôr aqui, ó, VB, e vou pôr aqui o VC. Como que eu faço para achar o meu módulo? Se eu quiser desenhar aqui, ó, vou fazer a regra do paralelogramo. E está aqui o meu vetor resultante. Mas como que eu calculo? Como que eu calculo? Vocês estão vendo que aqui, ó, VB não seria a projeção, né, desse vetor resultante, VR, lá? Não é esse aqui? Ou seja, é um triângulo retângulo. Se é um triângulo retângulo, e o que eu quero achar é a hipotenusa, que é o resultante, então eu falo, né, que meu VR é o módulo, né? Então, não vou pôr setinha. VR é igual a VB mais VC. Veja bem, vou pôr a setinha para vocês entenderem. Vetor R é a soma vetorial da velocidade do barco mais a velocidade da correnteza. E o módulo VR ao quadrado é igual a VB ao quadrado mais VC ao quadrado, não é isso? O módulo, né? Não é assim que eu calculo a hipotenusa? Então, eu tenho que VR é igual a raiz de VB ao quadrado mais VC. Vamos chamar, eu ia chamar de VX, VY para ficar igual em cima, mas eu acho que está claro assim, né? É porque como eu dei um exemplo, mas se vocês quiserem para ficar mais... Não, tá bom aqui, ó. Mais VC ao quadrado. Aí você acha o módulo. O que você está achando? Tamanho ali do vetor. Mas qual que é a posição dele, né? Em relação ao eixo X, por exemplo? Ele está... Eu tenho que determinar, né, ó, esse ângulo θ. Como que eu calculo o ângulo θ? Como normalmente é dado os catetos, que é VC e VB, eu tenho um triângulo retângulo aqui, ó, né? Aqui é o ângulo θ que eu quero descobrir. Aqui é VC e aqui é VB. Ou seja, quando eu tenho os catetos, eu posso ter adjacente ou uso tangente. Eu tenho que tangente de θ é igual cateto oposto sobre cateto adjacente, não é isso? Então, tem nesse caso que tangente de θ é igual a VB sobre VC, logo θ é igual, ou eu represento tangente a menos 1, ou arco tangente de VB sobre VC. Eu calculo, né? Faço VB dividido por VC e calculo o arco tangente. E aí, a partir disso, eu tenho o módulo, né? Isso aqui também pode ser representado assim, ó. θ é igual tangente a menos 1 de VB sobre VC. Ou VY sobre VX. Alguma dúvida, pessoal? Vão surgindo os exercícios, né? Vamos ver. Então, agora eu vou passar para vocês uma forma de representação
que a gente chama de vetores unitários. E na próxima aula a gente vai aprender algumas operações que a gente faz com vetores unitários. Vamos aprender produto escalar e produto vetorial, ok? Mas isso tem que ficar bem fixo, tá? Na mente de vocês. Aqui vou desenhar um sistema aqui que a gente chama de sistema dextrogiro. O que é isso? É um sistema de coordenadas que agora eu vou pôr assim, ó, vou representar assim. Aqui o x, aqui o y e aqui o z, tá? E aí eu posso representar esse eixo aí, eu posso girar, né, da forma que eu quiser, mas sempre obedecendo essa relação x, y, z. Eu não posso fazer de forma que fique assim, por exemplo, x, z e y. Porque não tem como eu girar isso aqui e ficar dessa forma, né? De que forma que isso aqui continua correto? Pode ser y, z e x, né? Pode ser z, y e x. Todos esses três aqui são o mesmo sistema, vocês concordam? Só está girado no espaço ali. Os outros, fora isso, não fica correto. Professor, você vê muito isso na elétrica, né? Diagrama É, fasorial de fase de corrente. diagrama de fase, sim. Vamos lá, x, y e z. Deixa eu tentar desenhar esse eixo mais bonitinho aqui. Oh, meu Deus, me traz de volta essa menina. O que vocês acham? Tá muito aberto esse Z aqui, não tá? Tá bom. Puta merda, eu fui assistir a gravação da nossa aula semana, não sei o que eu tava olhando. E aí eu comecei a cantar na aula, não sei como é que vocês aguentam. Ruim demais, né, gente? Meu Deus. Então vamos lá. Sou professor, né? Graças a Deus, né, cara? Vamos lá. Então, pessoal, o que é vetor unitário? Né? Unitário, a gente sabe que é a unidade, é um, né? E a gente sabe que um é o algarismo neutro da multiplicação. Então, eu posso multiplicar, representar qualquer coisa multiplicado por 1, né? Às vezes eu faço 2x, 3x, e x eu só ponho x, mas implicitamente tem um 1 ali, né? Então, toda variável que não tem ali nenhum número acompanhando, eu posso considerar que tem um número 1 ali multiplicando, não é isso? Para a questão da gente fazer multiplicação de vetores, o que eu vou considerar? Eu vou considerar sempre um vetor unitário, porque esse vetor unitário vai me dar a direção desse vetor. Mas como ele vale 1, na hora que eu multiplicar qualquer vetor por ele, ou qualquer coordenada de um vetor por ele, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar dando a direção desse vetor no meu sistema dextrogiro aqui, tá? Vocês vão entender melhor daqui a pouco, mas eu vou pôr aqui, ó, um vetor unitário aqui que eu vou chamar de I, um vetor unitário aqui que eu vou chamar
de J e um vetor unitário aqui que eu vou chamar de K. Então, sempre que tiver, né, eu tenho que meu sisteminha ficou aqui, ó. E um chapeuzinho, tá? Porque é um vetor J e K. Por que isso? Porque na hora que eu representar, que eu quiser representar um vetor assim, por exemplo, ó, eu tenho uma força que mede 3 na direção X. Eu multiplico, como é um vetor, eu ponho 3i. O i é unitário, continua sendo 3, mas eu sei que esse 3 está na direção do X. Mais 2j menos 4z. Então, que vetor que é esse aqui? Ó? Eu tenho 3, o i está aqui, eu tenho 3i, está aqui. 2j, aqui é 1j, uma unidade. 2j está aqui. Ó, 2, 3 está aqui. E menos 4z. Aí eu venho aqui, menos 4z, né? Aqui está pequeno, mas sei lá, vai dar aqui menos 4. Eu vou representar aqui o meu vetor no espaço. Tá claro? Professor, Oi. Z e K? Ah, não, falei errado, né? Obrigado. Aqui, obrigado. Tá atento aí. É IJ e menos 4 na direção K. O eixo é Z. Eu sei que K está na direção de Z. Mas K é o vetor unitário na direção de Z. Tranquilo? Obrigado aí por ter me alertado aí quanto a isso. Por nada. Pronto. Então, pessoal, como que eu vou representar, por exemplo, um vetor A aqui, qualquer? Eu posso pôr A, vetor A é igual. Eu posso pôr as coordenadas A na direção X, então AX I mais AY J mais AZ K. Então esse AX, AY, AZ é só uma variável qualquer que eu chamei disso aí. E um vetor B, ele vai ter as coordenadas B, BX na direção I, mais BY na direção J, mais Professor, B. o fato de ser BX ali não significa que é diretamente relacionado a X, poderia ser BXJ, né? É só para identificar o... É só para vocês identificarem, no caso. Mas aí o BX é um valor, vale 3, vale 4, o BY é outra coisa. Eu só pus BX e BY, se eu colocar agora BI, BY, é tudo igual, né? Se o B vale 3, aí quer dizer que eu tô falando 3i, 3i, 3, entendeu? Se eu colocar só assim, ó, BI mais BJ, BI mais BJ mais BK, aí B é tudo igual, né? Se o B vale 3, vai ser 3, 3. Como é que eu diferencio? Então, são variáveis diferentes. Então, BX é um valor, BY é outro valor qualquer e BZ é outro valor qualquer. Mas poderia ser, ao invés de BX, BY, BZ, poderia ser, sei lá, A, B e C. São coisas diferentes ali. Tranquilo? A gente vai fazer algumas atividades e trabalhar isso melhor na próxima aula. Tá ok?
Vamos fazer um exemplo aqui, ó. Um pequeno avião decola de um aeroporto em um dia nublado e é avistado mais tarde, a 215 km de distância, em um curso que faz um ângulo de 22 graus a leste do norte. A que distância a leste e ao norte do aeroporto está o avião no momento em que é avistado? Entenderam? Vamos ler de novo. Um pequeno avião decola de um aeroporto em um dia nublado e é... Por que fala dia nublado? Porque só viu ele decolando e depois avistou ele em outro ponto, a 215 km de distância, em um curso que faz um ângulo de 22 graus a leste do norte. Como é um exemplo, eu vou, né, fazer aqui com vocês. Então, ó, vamos pegar aqui a direção. O avião decolou aqui, ó. Um desenho que eu sou bom, né, gente? Não é cantando, não. Pera aí. O avião é esse pontinho aqui, tá bom? Então, ele saiu daqui, aqui é o aeroporto. Então, aqui é a direção norte-sul, né? Vamos jogar aqui, ó, norte-sul. Leste, oeste, ok? Então, ele foi visto a 215 km de distância em um curso que faz 22 graus a leste do norte. Então, leste do norte é para cá, ó. Então, ele foi visto aqui, ó. Aqui um ângulo de 22 graus. Isso aqui, esse vetor mede 215 quilômetros de distância. E aí, o que ele quer saber? A que distância a leste e ao norte do aeroporto o avião está no momento que é avistado? Então, ele foi avistado aqui. A que distância ele está a leste? Ó. Qual é a distância a leste? D, X. E a norte é o tanto que ele andou para cima aqui. Eu vou chamar de DY. Tranquilo? Como que a gente calcula isso aí? Ó, para, né, se a gente quiser aplicar certinho na nossa convenção lá, ó, eu dei o ângulo θ sendo o ângulo entre o vetor e o eixo x. Isso aqui é 22. Aqui é quanto? 68. 68 graus. Então, nós vimos que V, aqui não é V, né? V de vetor, mas vamos por aqui, ó. dx é igual. Vamos pôr V porque é V de vetor, né? Vx é igual a V cosseno de θ e Vy é igual a V seno de θ. Tranquilo? Veja bem, eu preciso usar 68? Não. Posso usar 22? Posso. Só que aí eu tenho que estar atento que se eu usar 22, isso aqui não é uma fórmula fixa, né? Se eu usar 22, o vetor x, a componente x, vai ser o cateto oposto, vai ser o seno. Né? E a y vai ser o cateto adjacente, vai ser o cosseno. Faça como vocês preferirem. Né? Mas então eu chamei de D, ó, dx é igual a 215 cosseno de 68 graus. Alguém faz essa conta aí, por favor.
Dá 80,54 dx igual a 80,54 quilômetros. quilômetros. dy vai ser 215 seno de 68. Poderia ser cosseno de 22, tá, gente? É a mesma coisa, são uns complementares. dy é igual, quanto que dá essa conta? 199,34. 199, um pouquinho, 200 quilômetros. Então, quando vocês fizeram o exercício aqui, o que vocês vão fazer? Vão analisar, né? Ó, 22 graus, eu desenhei ali mais ou menos, né? 22 graus com a vertical, ele tem que estar mais em pé. Então, naturalmente, ele andou mais para norte do que para leste, né? A componente vertical tem que ser maior. E aí deu maior, deu 200, a outra deu 80, tá de acordo ali com o desenho. Te dá até uma segurança com relação à resposta do seu exercício. Tranquilo? Deixa eu ver se eu falar alguma coisa com vocês. Posso fazer também usando vetores unitários. Vamos lá. Ó. A figura 3.17a, essa figura aí embaixo, mostra os seguintes vetores. Então, vetor A, 4,2m na direção I, menos 1,5m na direção J. Esse m é o quê, pessoal? É metros. Tá? Ele dá o vetor B menos 1,6 mais 2,9 e dá o vetor C menos 3,7 na direção J. Está só no plano. Então, ele quer qual é o vetor soma, que ele chamou de R, que também aparece na figura 3.17a. Ele já falou que o vetor soma é esse aqui, ó. Esse vetor R aqui. Ok? Mas vamos ver se é esse aí mesmo, né? Então, ó, são 3 vetores. Cadê? Então, olha aqui, ó, vou tentar fazer aqui no gráfico mesmo. Se eu pegar o vetor B, aqui, ó, com o vetor A, vai ficar ruim para desenhar. Eu vou tentar desenhar aqui do lado. Mas vamos aqui, ó, somar e conferir. Eu posso somar as componentes I com I, J com J e K com K, eu posso somar, né? Vamos fazer aqui, ó, o desenho, porque o interessante é visualizar ao invés de fazer os vetores ali. Deixa eu tentar fazer aqui. Então vai de ali 4. Professor, nesse caso aqui, então, a pergunta está querendo saber qual dos 3 pontos ali seria o vetor resultante? Hã? A pergunta, então, no caso aqui, está querendo saber qual os 3 pontos, as 3 retas azuis ali que seriam o resultante? Não. Ele já deu. Esse aqui é o vetor A, esse aqui é o vetor B, esse aqui é o vetor C e esse aqui é o vetor resultante. Só que ele quer saber o valor, entendeu? Ele quer saber o módulo dele ali. E aí a gente vai calcular. Vai fazer a soma ali. Só que eu quero mostrar para vocês aqui primeiro, né? Então, vou pegar o vetor A, e aí, porque o vetor está desenhado aqui, ó. 4,2. Então, eu tenho AX aqui. Ok? E o vetor A na direção J, menos 1,5. Aqui, ó. Na verdade, uma decomposição.
Tá vendo aqui que o vetor A tem essa componente AX e essa componente AY? E o vetor B? O vetor B é esse aqui. O vetor B tem essa componente aqui, ó, BY, e essa componente aqui, ó, BX. E o vetor C só tem essa componente aqui. Tranquilo? Então é isso que eu quero desenhar para vocês. Vamos pegar aqui, ó, primeiramente, só o vetor A e o B. Então o A é 4,2, vou desenhar aqui, ó, 4,2 e menos 1,5. Tá aqui o A. E o B é menos 1,6 mais 2,9. Ok? Isso aqui vai me dar o que resultante? Aí eu posso pegar aqui, ó. Na horizontal, eu tenho 4,2 para a direita, para cá, e tenho 1,6 para cá. 4,2 menos 1,6 vai dar quanto? Hum? 4,2 menos 1, 3,2, menos 0,6, 2,6, né? Então, vou ter aqui, ó, uma componente de 2,6 para cá. E aqui eu tenho menos 2,9 para cima e tenho 1,5 para baixo. Qual que é a minha resultante? 2,9 menos 1,5, 1,4, não é isso? 1,4 para cima. E aí eu vou pôr aqui mesmo, ó, o vetor C, que só tem essa componente, menos 3,7 na direção J. Ó. Então, 1,4. Então, 2,6 vai continuar para cá. E 1,4 para cima, 3,7 para baixo. Como que vai ser a resultante? 2,6 para cá. 3,7 menos 1,4, 2,3, não é isso? E aí, meu resultante está aqui, ó. Igual o R aqui. Então, pelo menos na posição a gente acertou, ficou ali mais ou menos, né? Igual tá. Eu fiz de qualquer jeito aqui, porque o que interessa pra gente ali é os valores. 2,3. Vamos ver se está próximo? Ó, se aqui deu aproximadamente 2,3, 2,6 e aqui 2,3, deu, né? Aqui ficou meio tortinho, mas estão roubando não, a gente melhora ali. 2,6 e 2,3 negativo aqui. Entenderam o que eu fiz? Eu só quis, na verdade, mostrar uma teoria para vocês aqui, mas o que ele quer mostrar aqui? Que basta você somar as componentes. Então, o vetor R aqui, ó, vai ser igual. Vou somar as componentes x. Então, vai ser 4,2 menos 1,6 na direção I, mais na direção J eu tenho menos 1,5 mais 2,9 menos 3,7 J. Então, eu tenho que o R vai ter as seguintes componentes. 4,2 menos 1,6 dá 2,6 M na direção I. E aqui vai dar menos 1,5 menos 2, mais 2,9 vai dar 1,4 menos 3,7 menos 2,3. Menos 2,3 na direção J. Entenderam? A ideia é só somar
essas componentes I com I e J com J e K com K. Alguma dúvida aí, pessoal? Sim ou não? Professor, boa noite. Oi. Considerando, por exemplo, ela está partindo das coordenadas zero a partir do ponto zero. Eu considerando esse ponto, os vetores e os valores respectivos aí, isso aí eu poderia considerar que está ocorrendo um esforço de tracionamento, e se fosse o contrário, o sentido das setas fosse um sentido à origem, que é o zero, seria um esforço de compressão? Os resultados dos valores? Olha, Cláudio, né? Isso. Ô, Cláudio, você pode adaptar isso para um exemplo. Nesse caso aqui, não é força, né? Tanto que a unidade é metros, ok? Não, sim. Mas aqui ele só está falando assim, ó, o que a gente fez foi decompor os vetores, ó. Eu decompus o A aqui em AX e AY, o B em BY e BX, e aí eu somei as componentes. É isso só que ele quer mostrar. Mas eu entendi o que você está falando. Se fosse força, né? As forças saindo, né? Atuando num corpo radialmente ali, né? Seria uma tração. E se fosse forças aqui comprimindo aqui esse corpo, seria uma compressão. Eu entendi o que você falou. Se o exemplo fosse de força, talvez a gente pudesse falar disso sim. Tá bom? Ok. Só porque me veio esse exemplo assim, e os sentidos das setas, né? Por Aham. analogia. Então, Pois é, mas isso tem que tomar cuidado, porque o vetor, a grandeza vetorial, é diferente desse diagrama de força que você pensou, né? Por exemplo, se eu tenho um corpo aqui, ó, tem um corpo aqui, uma mesa. Eu vou empurrar esse corpo, vou exercer uma força nele aqui na horizontal para a direita, para a minha direita, não sei se aí está invertido, né? Eu vou vir aqui, ó, com a minha mão, ó, ou com o meu pé, tá aparecendo meu pé, e vou empurrar esse corpo para lá, né? Normalmente eu represento essa força aqui no centro do corpo, para cá, uma força F. Por mais que ela esteja comprimindo. Se eu vier aqui e fizer uma força do outro lado, eu vou representar uma força para cá e uma força para lá, mesmo ela tendo sido aplicada ali na parede, né? Mas eu entendo que o que você quis dizer, ó, a força está atuando assim, por exemplo, e comprimindo. Mas aí é um caso específico que eu quero representar uma compressão, eu tenho que falar isso, eu desenhar simplesmente o diagrama, as forças que atuam nesse corpo, mesmo sendo compressão assim, ó, eu posso desenhar essas forças, essas mesmas forças, ó, esse vetor aqui eu posso partir do centro e desenhar para cá, esse para cá, esse para cá e esse para cá. Então, cuidado com essa representação, né? Até porque ali ela está num diagrama, ela não está num corpo, tá vendo? Só está mostrando o sentido dela. Então, essa força pode ser, né? Posso ter um corpo aqui, se fosse uma força, e eu posso estar puxando para cá, mas eu posso estar vindo aqui, ó, e empurrando aqui. Mas ela está nesse sentido aqui. Tá claro? ok. Só a título de exemplo, assim, porque Não, beleza, beleza, valeu, bacana.
Opa, já temos um plano de aula cadastrado. Então, a chamada agora vai ser aqui, tá, pessoal? Normalmente eu faço assim. Como eu expliquei na primeira aula, peço para vocês responderem. Que eu vou olhar aqui quem está respondendo. Vamos lá. Que eu vou pôr no chat, caso alguém mande alguma coisa. Ah, tô vendo aqui, Samuel, que você mandou. Peraí, deixa eu melhorar isso aqui. Ah, tá. Professor, só uma pergunta. Ali você colocou 72 aulas. Peraí que eu vou olhar. Eita. Tá 72, engraçado, né? São 60 horas, 60 aulas. Deixa eu pensar aqui, horas aula. Ah, não, mas são... Ah, tá, deve ser 72 encontros, se eu fizer 72. Vou calcular aqui, acho que é isso mesmo. 72 aulas de 50 minutos, né? Faz aí, 72 vezes 50 dividido por 60, deve dar 60. Dá 60. É isso, então. São 60 horas aula. Tá, deixa eu só ver aqui, ó. Ah, tá diferente isso aqui. Deixa eu aumentar um pouquinho. Pronto. Vamos lá, pessoal. Atenção aí para a chamada. Ana Gabriela. Presente. Arthur Rezende. Cecília Maurício. Cláudio Fernandes. Presente. Vamos lá. Felipe Henrique. Fernando Augusto. Gabriel Augusto. Presente. Glauber Venâncio. Gustavo Alves. Presente. Igor Marcos. Presente.
João Vitor Pereira. Presente. João Vitor Santana. Presente. Karine Cristina. Kelly Macena. Lucas de Carvalho. Lucas Soares. Presente. Luiz Felipe. Marcel Faria. Presente. Michele Cristina. Otávio Augusto. Pedro Henrique da Luz. Presente. Pedro Henrique da Luz, que respondeu? Isso. Pedro Henrique Lopes. Presente. Tiago Diniz Alves. Presente. Tiago Denicoli Breigil. Tá aí não, Tiago Breigil. Tiago Silva. Presente. Tiago, você foi meu aluno já? Já, ué. Da FUNEC? Isso mesmo. Aí que eu vi sua foto no começo da aula, eu falei, a nota da chamada, eu vou perguntar a ele. Foi. Ai, que bacana, hein? Quase 15 anos atrás, né? 2006, 2007, por aí. Por aí. Prazer te ver aqui, viu, cara? Valeu. Valeu. Tiago Silva. Sou eu. É. Tá certo. Pulei aqui. Viviane Aparecida. Wellington Carlos. Wellington presente. Viviane não, né? Ok, vamos lá. Essa foi a chamada de automação, tá, pessoal? Davi Nicolas. Presente. Começa do Davi mesmo? Felipe Matheus. Francelino Teles. Presente. Igor Fernandes. Presente. Iago César. João Pedro Coelho Pinto. Ok. José Guilherme. José Marcos. Presente. Kailane Stephanie. Lara Juliele. Presente. Luca Cristi. Presente. Matheus Adriano. Presente. Nádia Santos. Paulo Júnior. Presente. Pedro Henrique Vieira. Renor. Opa, tô aí, presente.
Rian de Moura. Samuel Monteiro. Presente. Sara Santos. Thiago Henrique. Presente. Yuri Maquete. Presente. Pessoal, vocês estão acompanhando aqui no Moodle, né? Ó, então, hoje a gente fez a nossa primeira aula aqui, movimento retilíneo, foram todas as aulas. Primeira aula do capítulo de vetores. Esse é o link para o Teams. Agora eu vou para a gravação da aula. Se vocês clicarem ali, vocês conseguem assistir. Ok? Pessoal... Professor, eu vi lá os slides da matéria, você disponibiliza só depois que termina tudo, né? Normalmente cara, porque às vezes dá umas 4 aulas, né, que aí senão eu vou ficar distribuindo muito picado, né, divulgando muito picado, slide de uma aula, vai ficar muito arquivo. Não, eu falo que se já tiver ele pronto, libera já de uma vez. Ah, tá. Se não for te eu vou ver a possibilidade, mas de qualquer forma, são às vezes 2 aulas, 3 aulas e eu libero, tá ok? Pessoal, então é isso, são 10h41, vou parar aqui a gravação, vou parar o compartilhamento também. Se não tiver mais nenhuma dúvida, obrigado pela aula, pelo tempo de vocês. Fiquem com Deus e até terça-feira. Fica assim então. Valeu, professor. Boa noite.